convidamos agora para vir à tribuna a senhora Carina Pereira Sabedotti, para fazer uma reflexão sobre o tema Por que precisamos de 21 dias de ativismo? Boa tarde a todas e todos, e faço questão do todos, e acho que seria muito bom que todos usássemos, não só porque em breve, se tudo der certo, será uma exigência da nossa nação, mas porque essa simples alteração, né, essa simples inclusão, coloca um universo de pessoas mortas e violadas, elas aparecem. Muitos dizem, que palhaçada isso, né? Porque não conseguem sequer ter a dimensão do que significa ser discriminado, morto e violado por ser uma pessoa de gênero diverso, dentro desse universo da variação de gênero que temos. Mas, hoje é um dia triste. Hoje não é um dia alegre. Hoje é um dia triste no país inteiro e em breve será em outros países que não iniciam no dia 20, porque é triste, porque precisamos reservar dias no ano para que possamos conscientizar a população de que não podemos ser violentos com as mulheres. Gostaria de fazer uma pontuação aqui. Não são 21 dias, 16, formalmente, de combate à violência doméstica. Vamos entender. O contexto de violência doméstica é um dos contextos que nós, mulheres, sofremos violência. Por que eu começo reforçando isso? Temos uma sociedade conservadora. E muitas vezes nós, mulheres, só temos valor quando somos entendidas enquanto mães, ou quando dentro de nossas famílias. São 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres em qualquer lugar em que estejam. Agora mesmo, nossa amiga e vereadora fala dos absurdos de violência que sofrem dos pares, violência política. E já temos demonstrações de que isso seguirá no ano que vem. Porque já tem gente que sequer assumiu, já está dando seus recados violadores de direitos. As violações de direitos, temos a lei e os órgãos de controle. Um dos quais a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, órgão que represento aqui hoje, órgão que tem assento no Conselho Municipal das Mulheres, ocupado, por ora, por mim, presta solidariedade e se une não só na erradicação da violência generalizada contra as mulheres, mas também a violência política. Nós, enquanto mulheres, não votamos em mulheres. E essa é uma bela pergunta. Não votamos em âmbito municipal, estadual e nem federal. E quando votamos, tivemos uma presidenta retirada pela via de um golpe, que foi retirada aos gritos de vagabunda. Uma violência moral, também psicológica, contra uma mulher. Precisamos refletir sobre isso. Quando o outro candidato, há muitos e muitos anos atrás, foi retirado pela via do impeachment, ninguém o ofendeu pela sua honra de natureza sexual ou de suas condutas de liberdade. Precisamos nos perguntar por que, quando uma mulher é tirada do poder, o primeiro xingamento é esse. Bom, as mulheres não têm direito ao seu corpo, ainda mais à sua liberdade sexual. Mas esse é o fim da minha fala, e como de costume, eu começo a bagunçar tudo que eu vou falar. Desde que vocês estejam comigo, eu fico feliz.
Eu estou tensa, embora não pareça. Não é porque eu não sei do que eu vou falar e porque eu não viva o que eu vou falar. É porque é uma responsabilidade gigantesca portar a voz desse movimento que se inicia na nossa cidade hoje. E a pergunta que eu faço, que é a pergunta da minha fala, né? Olha lá. Por que precisamos de 16 dias, /21? E eu vou me referir 16 agora, para a gente deixar um nome que é um nome mundial. Embora saibamos que no Brasil são 21 dias, começados no dia 20 de novembro, por ser o dia da consciência negra, o dia de Zumbi, e porque se encerra no dia 10, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, vou me referir a 16. Mas a minha pergunta, por que precisamos? E aí, quando eu falo em eventos como esse, eu percebo uma coisa. Nós que somos mulheres, nós sabemos que algo nos dói, que somos violadas. Desde que nascemos, somos reprimidas e violadas. Na primeira instituição que frequentamos, que vivemos, onde aprendemos as regras básicas de convívio em sociedade, que é a família, já chegamos recebendo um kit de limitações do nosso agir, do nosso pensar e do nosso existir enquanto ser humano. Então, eu entendo que 3 conceitos básicos precisam ser do entendimento e do nivelamento teórico de toda mulher. O conceito de patriarcado, o conceito de machismo e o conceito de misoginia. Quando a gente vai entrar numa discussão, quando a gente vai argumentar de que o que a gente sofre não é mimimi, e por vezes somente uma outra mulher vai entender, e depois nós vamos falar das mulheres que têm benefícios quando fazem que não entendem, nós precisamos entender esses 3 conceitos para que consigamos compreender de uma forma mais completa por que acontece a violência generalizada contra as mulheres. Veja, isso é mundial, mas eu vou focar no Brasil. Somos mulheres afro-latino-americanas. A nossa verdade é a verdade do nosso território, da história das nossas nações. Não pode ser uma história daqueles que colonizaram o nosso país, né? Tem que ser uma história a partir do que vivemos, desde os primeiros povos tradicionais que foram dizimados e seguem sendo até hoje. Certo? Primeiro conceito, patriarcado. Patriarcado é um sistema totalitário. Ninguém escapa dele. Ninguém consegue viver fora do sistema patriarcal. Ele é aquele que diz: mulheres são inferiores aos homens. E essa ideia, ela vai aparecer em todo e qualquer contexto em que haja uma mulher. Ele vai aparecer pela primeira vez na primeira instituição que frequentamos, que é a família. Quando a menina vai precisar sentar comportada de pernas fechadas, porque uma menina direita não anda como um moleque. Quando a menina vai receber, para que entenda que o seu lugar é o lar e os cuidados com a família, exclusivamente, eu não estou falando de cuidar do seu lar e cuidar da sua família por uma escolha. Eu estou falando de uma imposição de um lugar. E aí as meninas vão ganhar uma cozinha, uma boneca para aprenderem a maternagem. Jamais, em raras exceções, ganharão algo que dê ou que faça alusão à liberdade. Essa é a primeira instituição que frequentamos, e a nossa família. E ela já vem com um conjunto de condutas, um script dado para nós. E aqui, porque sempre quando alguém fala isso, vem aquela voz que diz assim: mas agora estão querendo misturar. O homem vai virar mulher e a mulher vai virar homem. Essa é parte do discurso, que é a misoginia, o discurso de ódio, que tenta ocultar o fato de que para nós é entregue apenas um script. E nós não temos escolha. E quando ousamos subverter essa ordem, somos atacadas
pelos mais variados âmbitos da sociedade. Então, o patriarcado é um sistema totalitário que diz mulheres são inferiores, mas ele por si só não age no cotidiano. Ele tem uma ferramenta. E a ferramenta que faz acontecer a ideia da inferioridade feminina, a hierarquia entre homens e mulheres, é o machismo. Se o que mata as mulheres é o patriarcado, porque dispõe dos nossos corpos, a vereadora está atrapalhando muito, mata. Estupra para assustar e depois mata. Assim, simples assim. A ferramenta, se o patriarcado nos mata, a ferramenta que cava a nossa cova é o machismo. O machismo é a ferramenta que faz com que a ideia de inferioridade feminina aconteça nos espaços. É o machismo que faz com que mulheres não confiem em mulheres para que representem-nas no universo político. É o machismo que, num processo seletivo, com 20 CEOs, sendo 10 mulheres e 10 homens, vai escolher o homem. É o machismo que, ouvindo uma fala de uma mulher como eu, uma fala enfática e contundente, vai dizer que eu sou brava. Não que eu sou assertiva e que falo daquilo que estudo, mas principalmente daquilo que vivo como uma mulher lésbica que não performa a feminilidade. Ou seja, o meu corpo costuma ser estuprado corretivamente para que eu aprenda o que é o certo. Então, é uma fala inflamada e será. E eu costumo dizer, quem não gosta que durma na cama, que é lugar quente. Nós não temos que nos resignar em face de toda a violência que sofremos. Que nossa língua não tenha osso, como se diz. Certo? Então temos o patriarcado, que é esse grande sistema, do qual ninguém escapa. E que, por vezes, nós mulheres reproduzimos as ferramentas do machismo. Porque aí somos as boas meninas do patriarcado. Somos as mulheres recatadas que não atrapalham. Aquelas que não ousarão subverter a ordem de uma sociedade patriarcal. Aquelas que são ditas de esquerda, mas que não são só de esquerda. São de direita, são de centro, são mulheres. Na política, entre a esquerda e a direita, eu sigo sendo mulher. Né? Essa é uma frase que está sendo muito veiculada. E é isso. Que nós consigamos, independente de nossas posturas e nossos posicionamentos, nos unir na hora que a luta for pela proteção de nossas vidas. Então, o patriarcado também corrompe, coopta algumas mulheres que vão se colocar nesse lugar do privilégio, essas migalhas que o patriarcado entrega para algumas de nós, que não entendem ou que não querem entender que nada ganham quando cedem a esse discurso e ficam no seu lugar de inferioridade, sendo boas meninas. Que essas mulheres consigam ter consciência, porque em algum momento suas cabeças pesam no travesseiro. Espero que sim. E aí temos o patriarcado, temos a ferramenta que é o machismo, que se manifesta de mais variadas formas, desde coisas pueris como meninas vestem rosa e meninos vestem azul, que é a ideia do sexismo. Quizá pudéssemos vestir o que quiséssemos, né? Essa é a questão. Não é inverter a ordem. Porque costumam dizer do feminismo, feminismo é é o outro lado da moeda do machismo. Mentira! O machismo prega a superioridade dos homens em relação às mulheres. E o feminismo não prega a superioridade das mulheres em face dos homens. Outro conceito imprescindível de toda vez que a gente ouvir isso, que a gente tenha argumento e conhecimento para dizer não. Não é a mesma moeda. Uma prega a vida, a outra prega a morte. Que fique claro, né? E aí a misoginia é esse discurso que às vezes é perverso, que parece ser um discurso que nos protege, mas na verdade ele nos coloca num lugar de inferior. Um homem num restaurante
tendo uma mulher e um homem sentados. A quem ele se reporta para fazer o pedido? Quem? Ao homem. Quando se vai discutir algum assunto, temos lá um homem, uma mulher e um outro homem, e essas pessoas não se conhecem, a quem se refere esse homem? Ele fala com quem? Com outro homem, é óbvio, né? O que eu estou querendo mostrar aí? Parece bobo isso? Não, isso não é bobo. Porque eu costumo trabalhar uma escala da violência contra a mulher. Uma escala que eu desenvolvi tecnicamente, que não tem nada de mirabolante. Basta estudar e juntar 1 mais 2 que você chega nessa escala. Essa escala começa no meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E ela vai se agravando. Ela vai controlando a conduta da menina, ela vai dificultando o acesso da mulher ao mundo do trabalho. E o último ponto dessa escala, eu costumo trabalhá-la como uma linha do tempo, é o feminicídio. Porque parece que não tem nada a ver meninos vestem azul, meninas vestem rosa, com feminicídio, mas tem tudo a ver. Tudo é patriarcado dentro dessa escala e toda essa escala se utiliza do machismo enquanto ferramenta para justificar a inferioridade feminina. Em algumas instituições muitas vezes hierarquizadas, as mulheres não chegam no mesmo tempo nos cargos que os homens chegam. Então você vê promoções por mérito, por antiguidade, onde os homens vão infinitas vezes adiante das mulheres, pelo simples fato de serem homens. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece por uma inabilidade das mulheres. Isso acontece porque as instituições são patriarcais e se utilizam dos mais perversos subterfúgios para nos colocar sempre em uma situação de inferioridade. Concurso público, que precisa de uma prova objetiva, onde o que está em jogo é o estudo. Se você for olhar os índices de aprovação, você vai ver, ou a gente está pau a pau, ou a gente está para cima. Porque sendo mulher, você precisa provar mais para chegar no mesmo lugar, se você chegar. Certo? Então, veja, a nossa fala é sobre violência, mas tudo isso que eu falo aqui é simbolicamente violento, fisicamente violento, psicologicamente violento. E só para a gente entender muito bem, então vamos lá. Misoginia é o sistema, machismo é a ferramenta. Patriarcado é o sistema, machismo é a ferramenta e misoginia é o discurso, é a conversinha que por vezes faz parecer que aquilo faz sentido. Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Que mundo? Que desde quando? A gente precisa questionar, certo? Habilidades, temos. Acesso, reduzido. Só para a gente não esquecer que estamos falando de violência, eu trago aqui, brevemente, de quais tipos de violência estamos falando, reforçando que não falamos apenas da violência doméstica que se dá dentro da instituição família. Até porque quando a gente vai para a segunda instituição que geralmente a gente frequenta, que é a escola, esses valores serão apresentados novamente de uma outra maneira. Não podemos falar de gênero nas escolas. Porque a gente não quer falar de gay, lésbica, bissexual, transexual, pansexual, a gente suprime o gênero. Deus o livre falar disso. E aí, o que nós fazemos é ter uma conduta de uma brutal desumanidade. Porque a gente não fala, não instrui, a gente não dá parâmetros das relações entre homens e mulheres e nós despreparamos nossas crianças. Nós permitimos que essa estrutura continue. E tem outra coisa, aqui todo mundo vai concordar comigo, porque o assunto, quando é só mulher, não, mas quando a gente fala de criança, as pessoas se tocam. Muitas violências sexuais contra as crianças não são visíveis, porque temos a mordaça retrógrada e burra de não lidar com esses temas. Não sei como isso está na nossa cidade e falo realmente sem saber. Não é de caso pensado. Mas se ainda está assim, urge que mexamos nisso. Certo?
Então, olha lá, violência física, violência psicológica, tão difícil de a gente conseguir reconhecer. Por vezes a mulher está andando com uma pedra de alicerce amarrada na cintura, simbolicamente pelo sofrimento que a violência psicológica traz e causa. E mais, eu sou psicóloga, deve ter um monte de psicólogo aqui, e psicólogas. Essa violência, ela marca a nossa identidade. Se desde a família a gente sofre com isso, as nossas identidades, a subjetividade da mulher é potentemente afetada pelo patriarcado e pelo machismo. Então, a gente é quem a gente é, com um monte de cicatriz, com um monte de luta dentro da casa da gente, para a gente poder existir sendo quem a gente é. Desde as coisas mais simples até as mais graves. Muitos aqui sofreram violência física, sexual, ouviram suas mães, avós, irmãs sofrerem dentro de suas casas. Mais de 70% das mulheres sofreram ou sofrerão algum tipo de violência ao longo de suas vidas. Mais de 70%. Certo? Violência física, psicológica, sexual. Vocês sabiam que o maior índice de violência sexual contra pessoas do gênero feminino se dá entre meninas dos 10 aos 14 anos? Veja, ou as meninas são muito sensuais, que nojo que dá ouvir isso, né? Ou o problema não está nas meninas. Dos 10 aos 14, e eu estou falando de violência sexual, e no mais das vezes ela se dá por pessoas íntimas do convívio familiar. Se eu perguntasse, coisa que eu jamais faria, nesse auditório, quantas passaram por isso, teríamos aí um número muito alto. E cada uma de nós sabe aonde dói isso. E como dói isso. E quais as consequências na vida adulta disso. Então isso não é brincadeira. É por isso e por outros motivos que hoje é um dia triste. Não é dia de a gente sorrir. Só se for para a gente se amparar. Só se for um riso acolhedor entre nós, mulheres. E digo mais. A minha fala não tem a mínima intenção de acabar com os homens. Até porque falando particularmente, tem um monte de homem que eu amo muito. O que nós queremos não é uma sociedade sem homens. Nós queremos uma sociedade com homens que nos respeitem. E se for para não respeitar, é importante que saibam que ouvirão. E quando a gente não tiver força para se amparar nisso, para dar força para a gente mesmo, que a gente se abrace. A gente tem cada uma asa. Se abraçando a gente voa. Certo? Então, elencados aqui, agora a violência moral. Quando eu falo da ofensa à presidente que sofreu o golpe em 2016, né? Primeiro ataque diz respeito à vida moral dela, é uma vagabunda, né? O que estava em questão, considerando que ela é uma figura política, isso não estava em questão. Violência patrimonial, quando o cara pega o celular da mulher porque ele está bravo, porque ela está conversando com alguém e joga na parede. Violência patrimonial. Quando ele se apropria do salário dela ou controla aquilo que ela vai fazer com o próprio dinheiro. Violência patrimonial. Acontece muito. Gente, vocês controlam meu tempo, porque eu falo mais que o Batman. Quanto tempo já deu? Alguém está contando? Não? Alguém me fala, tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Que, na verdade, em 91, a ONU determina, né, essa ação de nível mundial, né, essa data, essa agenda, institui os 16 dias de ativismo. Hoje a gente tem, em média, 159, 160 países fazendo parte, que aderiram à campanha dos 16 dias de ativismo. Em alguns países, 21. Tá? Olha lá, Piracicaba. 423 mil habitantes, para mais até. A maioria dos habitantes de Piracicaba são mulheres. Olha lá. Quantas representantes no legislativo a gente tem? Tá bom. Então, ó, a faixa maior de idade, não estou enxergando, mas está ali entre 40... ali, ó. O que está escrito ali, ó? 35 e 44.
O maior número de mulheres em Piracicaba está entre 35 e 44 anos, tá? Só para a gente entender quem são as mulheres do nosso município. Agora, por que 16 em alguns lugares e 21 em outros? Agora a gente vai falar de algo que é muito importante, porque dentre nós, existem algumas de nós que sofrem muito mais. Muito mais. Aliás, uma das pechas no movimento feminista é o quanto as mulheres não brancas não foram contempladas historicamente pelo próprio feminismo. Sobretudo, países como o nosso, né, que tem esse recorte afro-latino-americano e que demorou muito tempo para entender que as mulheres pretas e as mulheres indígenas, eu vou usar não brancas, embora a gente precisa distinguir, pretas são pretas, indígenas são indígenas, estamos falando de culturas várias, então precisamos nominar, mas daqui para frente eu vou me referir a não brancas, certo? Porque a gente tem o espectro do colorismo. Quanto mais preta uma pele, mais excluída da sociedade é uma mulher. As mulheres pretas recebem menos anestesia no parto, porque se tem a ideia de que elas são mais fortes, por uma animalização do corpo preto. Historicamente foi ontem. A escravização, o sequestro de pessoas pretas no continente africano, trouxe para o Brasil, se não me engano, mais de 6 milhões de pessoas sequestradas. Cidadãos com suas vidas ceifadas, dizimadas, separados de suas famílias, agregados com pessoas de idiomas diferentes, para que não se articulassem. Foram séculos de violência. E ainda hoje nós colhemos os reflexos de maneira perversa, transformada da escravização. Contamos uma história falsa de que foi uma princesa que os libertou, quando na verdade não havia mais como sustentar o movimento de resistência preta no nosso Brasil e o quanto o mercado internacional se negava a consumir do Brasil porque ainda mantínhamos a escravização. Reflexo disso, as mulheres mais violentadas sexualmente são as pretas. As mulheres com maior... Quando a gente tem arrimos de famílias arrimadas só por mulheres, e a gente vai olhar, são mulheres pretas. Os menores índices de renda, os trabalhos mais precarizados, os piores acessos às políticas públicas, como, por exemplo, políticas de saúde. Existem doenças que são mais, que ocorrem mais epidemiologicamente em pessoas pretas do que em pessoas brancas. Pergunto como nossa cidade tem olhado para as mulheres pretas e outras brancas. Quando a gente protege as pretas, a gente protege a todas nós. Porque a gente protege, antes de tudo, uma mulher que é preta, que sofre mais, muito mais, do que a não preta. Então, antes de tudo, ela é uma mulher. Quando lutamos pelas irmãs, lutamos por todas nós. É posto, certo? Então, no Brasil, são 21, porque demarcamos que dentre nós... E aí, 20, né, por ser o Dia da Consciência Negra, mas entram todas as mulheres, inclusive aquelas que representam os povos tradicionais brasileiros, os donos históricos dessa terra, os indígenas, as inúmeras configurações das culturas indígenas, certo? Olha lá, de 218 mil mulheres, 75 mil, mais de 75 mil, são não brancas. E aí eu fiz a junção de pardo, preto e os indígenas, porque, via de regra, a sociedade lida com as pessoas que se entendem como pardas como não brancos também. Então, a gente precisa entender que essas mulheres também sofrem mais violência. Mas é óbvio, quanto mais retinta a pele, mais intensa a violência. Todas elas, todo aquele rol das violências que eu elenquei lá no início. Então, quando a gente pensa política pública para as mulheres, nós precisamos necessariamente pensar nas nossas irmãs não brancas. Certo? Ok? E Piracicaba tem um contingente gigantesco de mulheres que não são brancas. Tá? Aquilo que eu estou falando é interseccionalidade no que diz respeito, né, à cor da pele, à origem. Eu não gosto de usar a expressão raça, mas vou usar.
tá? Mas a interseccionalidade, esse nome, né, que vem da matemática. Alguém aqui da matemática? Ai, que bom, não posso falar bobagem. Mas, interseccionalidade é aquele lugarzinho onde um conjunto se encontra com o outro, né? Aquele espacinho que a gente pintava na escola, que é intersecção. Então, intersecção, mulher preta, ela junta, ela soma vulnerabilidades. Ela soma o potencial para ser mais violada. Ser mulher já nos coloca no lugar de risco social. Ser mulher preta mais ainda. Ser mulher preta trans. Somos o país que mais mata transexuais no mundo e, ironicamente, aquele que mais consome pornografia trans. Sabiam disso? Então quer dizer que a gente mata quem a gente tem tesão? Estranho, não? Nossa, que deselegante falar isso. Isso é isso. Porque é isso que acontece. Sem hipocrisia. A gente mata, mas também consome como objetos sexuais. A gente objetifica esses corpos. E isso é real. Né? Mulheres com deficiência também vão ter dificuldade inúmeras, de acesso a trabalho, de acessibilidade simples a um espaço. Né? Mulheres idosas, se a gente for olhar os índices de violência sexual contra mulheres idosas, cresceram intensamente nos últimos anos. Então, a interseccionalidade que a gente fala, é quando fatores sobrepostos tornam algumas de nós mais violáveis, mais vulneráveis a sofrermos aqueles tipos de violência que elencamos lá no início. Olha lá, uma mulher sofre violência sexual no país a cada 46 minutos. Rai falou sobre a subnotificação. Subnotificação. Aqui na última slide que eu trago, 6 em cada 10 mulheres não fizeram registro policial. Então, como não tem ninguém na matemática, eu vou falar, se estiver errado, acho que ninguém vai se dar conta. Vamos multiplicar. Aqui, Isso aqui é só o que o CRAM atende. Porque para chegar no CRAM, geralmente passou pela DDM. Se só 4 em cada 10 vai até a DDM, é bem possível que menos ainda chegue até o CRAM. Então, a nossa cidade, ela não sabe os índices de violência contra as mulheres. Os órgãos que o fazem, isso aqui é da SMADES, que tem um trabalho potente em mapear, né, com as suas superintendências, principalmente a de direitos humanos, que entende a mulher como um humano que tem direitos, certo? Então, aqui a gente tem esses dados. Mas eu pergunto, onde estão os dados dos outros órgãos e como eles são estudados e compõem um conjunto de informações únicas sobre a violência da mulher no nosso município? Não tem. Bom, não tem como a gente pensar a política pública se a gente não conhece o público. É básico, então é feito para dar errado. É feito para dar errado. O que dá certo é não acontecer uma política efetiva para as mulheres. Por quê? A sociedade é patriarcal, o machismo é uma ferramenta e a misoginia é um discurso. Isso aparece em todas as instituições. Isso é uma teoria geral. Elas vão reforçar o patriarcado. As instituições estão a serviço de reforçar a inferioridade feminina. Igrejas. Preciso falar mais alguma coisa? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Inúmeras igrejas, das mais variadas, não tem uma. Não tem. Porque igreja é instituição. Instituição reforça o status quo. O status quo é mulher é inferior ao homem. Então, mas eu estou apanhando, líder religioso. Mas a boa mulher permanece no lar. Porque o lar é o lugar da mulher. Persevere, sofrendo violência, até que ela seja assassinada. Então, a mulher desaparece dentro da família. É por isso que eu começo reforçando que não são 16 dias pelo fim da violência doméstica contra a mulher. A mulher pode estar no ambiente doméstico, se ela quiser, e ela pode não estar. E quando ela não está, ela também tem direito a não ser violada. Porque a gente não tem só valor quando a gente é mãe de família. A gente tem valor quando a gente está em qualquer lugar. Então, nossas vidas têm que ser respeitadas em qualquer lugar que a gente vá. É isso? Sim ou sim? Obrigada, meninas. Meninos que aqui estão conosco.
precisamos de homens que estejam ao nosso lado. Nem à frente, nem acima, nem abaixo, mas ao nosso lado. Queremos bons homens. Não é verdade? Obrigada pela atenção, pessoal.